como um professor especialista me responda. Agora vem a ação. Me responda o que é a matemática, em qual contexto? Para um aluno do ensino médio, e aqui poderia ser para um aluno do ensino superior, infantil. Olha como a pergunta de como utilizar, como é que eu uso essa ferramenta. Bom, se eu já mostrei para vocês que o grande diferencial dela é que ela é um criador de textos, o segredo vai estar onde, como eu sempre falo, o segredo está na pergunta. Quanto melhor for a pergunta que você fizer, melhor vai ser a resposta. Pergunta dentro de uma inteligência artificial é um comando. Você manda ela fazer alguma coisa, você faz uma pergunta, ela te responde, você dá um comando para ela executar. Este comando nós costumamos chamar de prompt. E para você fazer um bom prompt, a melhor forma é seguir a metodologia PACE. A metodologia PACE vem de um acrônimo. O P é de personagem, o A é de ação, o C é de contexto e o E é de expectativa. Então, se eu estou perguntando para a inteligência artificial o que é a matemática, como eu fiz, eu posso fazer uma pergunta simples, como eu fiz aqui, coloquei na tela. O que é a matemática? Ele me deu um texto. Ou eu posso fazer uma pergunta muito mais elaborada. Então, vamos lá usar o PACE. Primeiro, o personagem. Como um professor especialista me responda. Agora vem a ação. Me responda o que é a matemática, em qual contexto? Para um aluno do ensino médio, e aqui poderia ser para um aluno do ensino superior, infantil. Olha como a pergunta está melhorando. Coloquei qual é o personagem, é um especialista em matemática, um professor, que vai responder o que é a matemática para um aluno do ensino médio, em qual contexto? Apresentando em uma tabela as principais vantagens de aprender esta matéria. Veja como a pergunta teve muito mais contexto e agora a resposta vai ficar muito melhor. Ó. Além de ele fazer a resposta, ele vai buscar as palavras sempre como se fosse um professor especialista em matemática. Ele vai falar que ela está em todo lugar. E olha só, como eu dei um contexto, pedi uma tabela. Para que é bom aprender matemática? Que a criançada toda hora fala, por que eu preciso aprender isso? Está aqui, ó, para resolver problemas, para desenvolver o pensamento crítico, para ser base para a ciência, para ter habilidades quantitativas, para melhorar o teste, para carreira e oportunidade de emprego e para desenvolvimento de perseverança. Veja, eu não tive nada dessa resposta quando eu perguntei aqui em cima simplesmente o que é matemática. Ele simplesmente me respondeu o que é matemática. Já aqui embaixo, eu perguntei como um especialista e o que eu gostaria de ter vantagens e desvantagens de aprender uma matemática, e ele já me trouxe uma resposta muito mais elaborada. Então, o segredo e a melhor forma de utilizar a inteligência artificial é se especializar em perguntas. E isso é um problema sério. Eu entendo que é um problema para mim também. Nós não fomos treinados para fazer boas perguntas. A escola treinou a gente o tempo inteiro simplesmente para responder. E responder uma resposta decorada. A gente tinha que decorar as respostas, fazia uma prova, respondeu certo, tirava nota, passava de ano, respondeu errado, tinha que decorar de novo e fazer. Agora, esse tipo de habilidade de só saber responder decorado não tem mais valor para o mercado. É hora de você desenvolver pergunta. E como é que eu desenvolvo pergunta? Treinando. Você tem que entrar na inteligência artificial e começar a fazer treinamento. Faz uma pergunta, vê a resposta, melhora aquela pergunta, faz outra resposta. Uma dica fundamental que eu vou dar para vocês aqui, ó. Vamos voltar aqui na inteligência artificial. Ela me deu essa resposta, certo? Não gostei, acho que poderia ser melhor. Eu posso vir aqui e perguntar para ele, ó, o que mais você precisa saber para me dar uma melhor resposta? Esta perguntinha simples e mágica ajuda ele a falar o que eu preciso colocar na minha pergunta. Ó. Os seus interesses particulares.
as suas metas futuras, os desafios, os estilos de aprendizagem, experiências anteriores. Então eu venho aqui e falo para ele: quero que você me responda o que é matemática com todos os pedidos acima, levando em consideração um estilo de aprendizagem, sei lá, visual, por exemplo. Olha só, eu perguntei para ela o que eu deveria de perguntar, ela me disse, e aí eu melhorei a minha pergunta, e a partir daí a resposta vai ficando bom. Então, o que eu já percebi utilizando inteligência artificial, vou deixar aqui na tela e vou falar com vocês. O que eu percebi é que as boas respostas vêm geralmente a partir da terceira ou quarta pergunta. Você vai fazer uma primeira pergunta, vai vir uma resposta. Você melhora essa pergunta, sempre na mesma conversa, porque ali dentro ele vai melhorando. Aí vai vir uma outra resposta. Você pergunta para ele o que mais ele precisa saber para melhorar. Ele vai te falar. Você inclui isso na pergunta e vai responder. Geralmente eu tenho bons resultados de trabalho quando eu faço 3, 4 perguntas e perguntas grandes e estruturadas. Aí a resposta fica boa. Aí não é aquele texto simples. Olha só, se fosse um aluno aqui, essa última resposta que a gente recebeu aqui, ó, de um aluno sobre o que é matemática e esta primeira sobre o que é matemática, até para ele colocar num trabalho, fica fácil de um professor perceber se ele simplesmente abriu a inteligência artificial, copiou e colou, ou se realmente ele debateu com ela, entendeu e trouxe riqueza na resposta. Posso falar isso porque eu sou professor e eu acompanho isso, sou professor de tecnologia da Link e eu vejo isso acontecer no dia a dia. Tem aluno que simplesmente é um robô. Se você fizer uma pergunta simples, simplesmente copiar essa resposta e colar no seu trabalho, você virou o robô da inteligência artificial. Tem que tomar muito cuidado com isso. Para a inteligência artificial ser uma boa ferramenta, é você que controla a ferramenta, não é a tecnologia que controla você. Então, desenvolver esse tipo de pergunta vai te ajudar e a metodologia PACE está aí para isso. Vamos decorar o PACE, ó. Personagem, ação, contexto, expectativa. Toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu penso, qual é o personagem que deveria de me responder? É um professor, é um especialista, é alguém que trabalha numa determinada área? Eu vou falar para ele esse personagem. Ação, como é que eu quero que ele me responda? O que eu quero que ele responda? Aqui vem a pergunta mesmo. Em qual contexto? É para um aluno do ensino superior? É para um aluno do ensino médio? É para alguém que já tem experiência? É para alguém que não tem experiência? E, por fim, qual é a expectativa? Eu quero que ele me responda com texto, com uma tabela e assim por diante.